E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 18 de dezembro. Neste conteúdo de agora, eu quero conversar com vocês sobre 2 temas importantes. Primeiro, o técnico Arthur Jorge deu uma entrevista em Portugal dizendo que ele só vai dar resposta para o Botafogo se fica ou se sai em janeiro. O que eu quero conversar em cima disso? Sobre o planejamento do Botafogo para a próxima temporada. Ô Iverson, você está preocupado com o planejamento do Botafogo? Passa muito pelo técnico o nosso planejamento? Vou dar minha opinião, porque eu estou muito preocupado com planejamento para o ano que vem. Temos algumas finais, temos vários campeonatos para jogar e isso está me preocupando, essa indecisão do técnico do Botafogo. E para fechar, eu quero conversar com vocês também sobre um camisa 10 de peso, hein, chegando no Botafogo, espanhol. Será que ele vai ser titular? Será que vem para compor elenco? Olha, um camisa 10 interessante. Está no futebol argentino, jogou por muitos anos o campeonato espanhol. Vamos conversar sobre ele também. Um bom camisa 10 chegando no Botafogo. Amanhã, com mais calma, eu falo sobre prováveis saídas, tá bom? O Marçal parece que está indo para o Fluminense, o Sport está querendo o Carlos Alberto e o Vitória que é o Rauter. Então amanhã a gente conversa com mais calma sobre saídas, tá bom? Amanhã com mais calma eu converso sobre o Marçal, sobre o Carlos Alberto, sobre o Rauter, porque nesse conteúdo de agora são esses os temas. Arthur Jorge, planejamento preocupante e o camisa 10 de peso aí que pode estar pintando no Botafogo. Tudo isso agora, mas antes peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser vir membro aqui do canal, só R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro conversando com vocês sobre Arthur Jorge e o planejamento do Botafogo para o ano que vem. O que o técnico tem a ver com isso? Tudo, né? Mas primeiro vamos lá. Ele deu uma entrevista em Portugal, à Lusa. Ele deu uma entrevista lá em Portugal, à Lusa, dizendo várias coisas novamente sobre o Botafogo, falou sobre a identificação com o clube, mas ele falou algo aqui que me chamou a atenção. O Arthur Jorge, nessa entrevista lá em Portugal, disse que só vai dar resposta para o Botafogo se fica ou se sai em janeiro. Ele está de férias, ele vai conversar com os empresários, então só em janeiro o Arthur Jorge vai dar uma resposta ao Botafogo. Vamos lá, dando a minha opinião, que eu já tenho muita coisa para falar. Primeiro, nós estamos nas mãos dele, né? Porque o Botafogo, cara, não pode fazer nada, porque o Botafogo tem contrato com ele. Se o Botafogo, caso o Botafogo queira mandar ele embora, vou te mandar embora aqui, porque não dá pra gente ficar esperando até janeiro a resposta. Só que se o Botafogo mandar ele embora, o Botafogo, cara, vai ter que pagar a multa rescisória dele. E o Botafogo não vai fazer isso. O Botafogo tem contrato com ele, o Botafogo quer a permanência dele, então o Botafogo não vai fazer isso. E já que o Botafogo não vai fazer isso, a gente está nas mãos dele, porque a gente vai ter que esperar até janeiro a decisão do técnico. Se ele fica, se ele sai. Tô sendo sincero e eu vou falar o que eu penso. Para mim, ele tá esperando alguém pagar a multa rescisória dele para sair. Cara, eu não consigo, eu não tô tendo argumentos para defender o Arthur Jorge. O salário dele vai ser 2 milhões por mês, bônus. Eu tenho certeza, se ele pedir mais um ano de contrato, o Botafogo dá. Então, assim, tudo, cara, acontece para a permanência dele. Mas parece que ele quer sair, cara. Só que, na minha opinião, ele queria sair como injustiçado e o John Textor como errado. E isso acabou não acontecendo, né? Tá ficando feio pro lado do técnico, tá ficando feio. Então, cara, eu acho que ele tá esperando talvez alguém pagar a multa rescisória dele para ele poder sair, então ele vai dar resposta só em janeiro, ou ele tá querendo pensar mesmo, enfim. É o que eu penso, é o que eu acho, eu vou falar, porque tá difícil defender. É dinheiro, ele quer uma valorização, mas o salário dele ano que vem, 2 milhões, cara, por mês. 2 milhões por mês, a partir do ano que vem. Se ele pedir mais um ano de contrato no Botafogo, com esse salário, eu tenho certeza que o Botafogo dá. Fora bônus.
pô, tá querendo mais, aí é difícil defender. Então, cara, pra gente começar esse assunto é isso, porque se o Botafogo mandar embora, eu tenho certeza que o Botafogo vai ter que pagar a multa rescisória dele, o Botafogo com certeza não quer isso. Ô Iverson, você está preocupado com o planejamento? Sim, por quê? São vários pontos. Primeiro, a gente não está falando só do Arthur Jorge, a gente está falando de uma comissão técnica, não é só ele. Tem preparador físico, preparador de goleiros não, né? Porque o Arthur Jorge não trouxe preparador de goleiros. Quem trouxe foi o Castro. Na época, o Arthur Jorge, o Botafogo hoje tem, né? O Grimaldi. O Grimaldi hoje é um preparador de goleiros do clube. Mas a gente tem preparação física, observadores, treinador de bola parada, entre outros. Então a gente não está falando só do Arthur Jorge, a gente fala de uma comissão técnica que fez um excelente trabalho. O preparo físico do Botafogo esse ano foi excelente. O Botafogo teve um ótimo preparo físico. Na comissão do Arthur Jorge tem observadores, tem treinador de bola parada. Então, cara, a gente pode estar perdendo muita coisa que talvez, cara, a gente não sabe. O técnico que vai chegar vai trazer isso tudo? A comissão técnica vai ser igual a do Arthur Jorge? Então são vários pontos que preocupam. Por quê? Quando o Luiz Castro saiu do Botafogo, o Luiz Castro levou o Betinho, preparador físico, levou o preparador de goleiros, o Botafogo caiu fisicamente, o Perry, que fez um excelente primeiro turno, o Perry começou a falhar. Então, cara, com a saída do Castro, a gente perdeu não só o Castro, como a gente perde o preparador físico, a gente perde o preparador de goleiros, e o Botafogo começou a cair, a despencar. O Perry agarrou muito no primeiro turno com o Castro. Depois que o Castro saiu, o Perry começou a falhar. Por quê? Porque o Castro levou o preparador de goleiros com ele. A preparação física do Botafogo depois da saída do Betinho com o Castro piorou. Então, cara, é só o técnico. Não é só o técnico, porque tem questão de esquema tático. O Botafogo com o Arthur Jorge já tem uma forma de jogar, uma dinâmica. Ano que vem é só aperfeiçoar. Cara, o Arthur Jorge ficando no Botafogo, eu torço que ele fique, a gente só tem a ganhar, porque hoje o Botafogo tem uma forma de jogar, tem uma dinâmica. Saindo, a gente vai começar um trabalho da estaca zero. E ele ficando, eu tenho certeza que o trabalho vai ser melhor do que esse ano, porque ele vai aperfeiçoar. Então, cara, saindo, a gente começa tudo do zero. Então é complicado, por isso que eu torço pela permanência dele. Agora, eu entendo que muita gente vai falar: Iverson, Botafogo falando sobre a montagem do elenco para o ano que vem. Iverson, Botafogo pode montar o elenco através do scout sem precisar da participação do técnico. O Botafogo hoje, cara, tá mapeando o mercado para trazer reforços que combinem com o estilo de jogo do Botafogo, né? Aquele estilo dominante, ofensivo. Você pode trazer reforços através do scout e o técnico que chegar já pega o elenco montado, caso o Arthur Jorge saia. O técnico que vai chegar pega um elenco montado. O Botafogo está liberando os jogadores, o Botafogo está mapeando o mercado para trazer reforços. Não precisa do técnico não, porque a gente traz os reforços que a gente quer e o técnico novo que vai chegar pega isso aí já pronto. Eu não concordo com isso. Eu acho isso errado. Eu acho que o técnico é uma peça fundamental na montagem do elenco ano que vem. Por quê? Vou dar um exemplo. O próprio Arthur Jorge. Na segunda janela, o Arthur Jorge ele pede um atacante rápido, o Botafogo traz o Igor Jesus. Ele pede um ponta construtor para jogar junto com o Savarino, para segurar a bola. O Botafogo traz o Almada. Então, cara, o Botafogo ele melhora na segunda janela por conta do Arthur Jorge. O Arthur Jorge pediu um atacante rápido para o lugar do Tiquinho Soares, o Botafogo trouxe o Igor Jesus. O Arthur Jorge ele pediu o Almada, eu quero um ponta construtor para jogar com o Savarino. O Botafogo trouxe lá o Almada para fazer essa função, um jogador com essa característica. Então, se o Botafogo melhora e se o Botafogo muda o estilo de jogo a partir da segunda janela, foi muito pelas escolhas do Arthur Jorge. Então, como é que um técnico não consegue ser fundamental na montagem do elenco? O técnico é sim fundamental na montagem do elenco, por isso que ele tem que saber se ele fica ou se ele sai, para a gente poder contratar jogadores também, com as características que ele quer. Por exemplo, talvez o técnico que possa chegar
A gente não sabe. Ele vai querer um zagueiro canhoto construtor ou ele vai querer um zagueiro que rebatador? Não sabe, eu não sei o que o técnico vai querer. Ele pode querer tanto um zagueiro construtor como ele pode querer um zagueiro rebatedor. Ele vai querer um volante de lançamentos ou ele vai querer um volante dinâmico? Ele vai querer um centroavante dentro da área ou ele vai querer um centroavante mais móvel, fazendo facão? A gente não sabe. Então, o técnico, cara, a galera fica falando, não, o scout que tem que montar o elenco e o técnico não tem que participar, não. Tem que participar sim, cara. Porque todo técnico gosta de dar o seu toque especial na montagem do elenco, trazendo jogadores com as características que ele quer. Então, cara, Arthur, defina logo, cara. Fala logo pra gente, vai ficar ou vai sair? Porque muitas coisas passam pelas mãos da permanência ou não do treinador. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Vamos falar sobre reforços aí que pode estar chegando. Será que o novo técnico, se vier, vai aprovar esse nome? Ou será que ele quer uma outra característica? Ou o Arthur Jorge ficando? O Arthur Jorge quer esse cara? A gente não sabe, né? Então, fica aí que eu já volto pra gente falar sobre esse camisa 10 chegando aí no Botafogo. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente conversar sobre o camisa 10 chegando no Botafogo, Iker Muniain. Mas antes peço para vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais contra a ajuda de vocês. Olha, o Botafogo fez uma proposta oficial ao meia espanhol de 31 anos de idade, Iker Muniain. Ele jogou muito tempo na Espanha, no Atlético Bilbao, é ídolo lá, e no momento ele está jogando pelo San Lorenzo da Argentina. Essa informação é do jornalista César Luiz Merlo. Então, informação do jornalista César Luiz Merlo, o Botafogo fez proposta oficial pelo Iker Muniain, jogador meia, camisa 10 do San Lorenzo da Argentina, jogou muito tempo na Espanha, no Atlético Bilbao. A proposta é muito boa, é uma proposta milionária. Ele tem contrato com o San Lorenzo até 2025, só que tem cláusula de rescisão amigável. Caso o espanhol queira sair do San Lorenzo, ele pode rescindir o contrato de forma amigável e sair de graça, tá? Então o Botafogo está oferecendo para ele um bom contrato, um bom salário, uma proposta milionária. Ele que no San Lorenzo, nessa temporada, tem 12 jogos, com 3 gols e 1 assistência. O que esse cara tá fazendo na Argentina? O que esse cara tá fazendo jogando no San Lorenzo? É porque ele é fã do futebol argentino. Ele jogou muitos anos na Espanha, mas ele é fã do futebol argentino, ele tinha essa vontade. Ele nem ia para o San Lorenzo, ele ia para o River Plate, mas acabou por conta de números de estrangeiros, ele acabou indo para o San Lorenzo. No Atlético Bilbao, na Espanha, ele é ídolo. Foram 15 temporadas, com 560 jogos, 76 gols, e ele é campeão da Copa do Rei. A última Copa do Rei pro Atlético Bilbao, ele é campeão. Olha, dando minha opinião, cara, pra mim é craque, tá? É um craque de bola, joga muito, acostumado com jogos bons ali, é um formiguinha, né? Ele entra na características do Almada, ele entra na características do Savarino, se movimenta, é muito bom jogador, tem um passe de qualidade, faz gols, dá muitas assistências, é um jogador assim de alto nível. Só que ele tem 31 anos de idade. Se ele tá vindo pro lugar do Eduardo, ok. Eu acho que a gente sai ganhando. A saída do Eduardo para a chegada do Iker Muniain, o Botafogo sobe o nível. Hoje ele é melhor que o Eduardo. Se ele tiver vindo pro lugar do Almada, aí eu acho que ele vai ser um reserva. Não pela qualidade. Eu nem acho que o Almada joga muito mais do que ele, não. Mas ele vindo pro lugar do Almada, ele vai ser reserva, porque ele, cara, não tá acostumado com a quantidade de jogos que temos aqui no Brasil, então a parte física acaba dificultando um pouco, vai ter que fazer uma pré-temporada, então ele não é aquele jogador, já tem 31, né, como eu disse, já tem 31, não é aquele jogador que vai aguentar jogar todos os jogos, então ele vai acabar sendo uma opção no banco, assim como o Eduardo era uma opção no banco, então eu acho ali pro lado do Almada, que ele pode fazer essa função, eu acho que o Botafogo tem que trazer outro do nível do Almada, ou tentar manter o Almada, não sei, tenta manter o Almada ou traz outro, porque ele não vai ser um cara que vai jogar todas.
Agora, se ele vem pro lugar do Eduardo, pro lugar do Romero, até o Romero saiu, né? Mas ele vem pro lugar do Eduardo, aí sim, o Botafogo fez ali uma boa troca. Saiu o Eduardo, veio ele, aí eu acho que o Botafogo sai ganhando. Mas para a posição do Almada, eu traria um cara do nível do Almada, mais novo do que o Iker Muniain para ser titular, e ele ali como opção. Mas é muito bom. Gente, ele joga muita bola, esse camisa 10 aqui. Muito bom mesmo, muito bom mesmo, torcendo para que venha. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fique com Deus. Bom restinho de quarta-feira, tudo que for saindo relacionado ao Botafogo. Amanhã, quinta-feira, estou de volta às 6 horas da manhã, 5 da tarde, muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.